Hi everybody, how are you? Meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns erros quando a gente usa verbos com preposições, ok? Vamos lá? Mas antes, não esqueça de deixar um like para o canal, nos dá uma força, ok? Vamos lá? Então, gente, o vídeo de hoje a gente vai falar de alguns erros que mais comuns, uns erros mais comuns quando se usa verbos e preposições em inglês. Isso eu acho que acontece porque a gente tem uma tendência de comparar, não de comparar com o português. Porque é uma base que a gente tem e isso é normal. Qualquer pessoa, quando aprende um idioma, tem essa tendência de no início fazer essa comparação. Mas às vezes não bate, não encaixa. Por exemplo, em português, de repente a gente precisa de uma preposição, em inglês esse verbo não vai te precisar de uma preposição, e às vezes precisa de uma preposição diferente. Então, esses erros às vezes acontecem, e alguns deles são bastante comuns entre os estudantes, tá? Então, o primeiro deles que a gente vai ver é o call. I called to my friend. Eu liguei para o meu amigo. Em português a gente precisa, não? Eu liguei para o meu amigo. Mas em inglês a gente não precisa do to. Esse to aqui a gente tira. I called my friend. Não precisa, a gente vai direto. Aqui nesse outro aqui, o de baixo, we are waiting his email. Não? Aqui a gente precisa incluir uma preposição. Nós estamos esperando por seu e-mail. Então aqui a gente precisa do for. We are waiting for his email. Aqui, they reached to an agreement. Não, eles chegaram a um acordo. Aqui a gente não precisa do to. Aqui simplesmente a gente elimina o to. They reached an agreement. Você vê que até eu falei na primeira vez, eu nem falei com to, não? O listen em inglês, ele é um verbo que ele sempre vai te pedir a preposição to. I listen to music. Então aqui, she's listen the music? No, she's listen to music. Não? Então aqui a gente vai ter que colocar o to. Tá? Aqui, did you contact to the manager? Não, você contactou o gerente. Aqui a gente não precisa do to. Did you contact the manager? Aqui a gente elimina esse to, tá? Aqui nessa outro exemplo a gente tem we discussed about the project. Não, nós conversamos sobre o projeto, nós debatemos sobre o projeto. Aqui em português, que esse aqui é um erro muito comum, porque em português a gente precisa, não? A gente fala, a gente conversou sobre, a gente examinou, não, a gente debateu sobre tal coisa. Aqui em inglês a gente não precisa desse about, então o about aqui a gente elimina. We discussed the project. Não, simplesmente assim, direto. I'm arriving to London tomorrow. Eu estou chegando em Londres amanhã. Aqui a gente não precisa do to, aqui a gente precisa do in. Não? I'm arriving in London tomorrow. Não, o arrive, às vezes você vai poder usá-lo também como at. Por exemplo, we arrive in, aí a gente pode botar uma cidade, um país, em Brasil, um continente, não? In Asia. Agora, se a gente falar de alguma coisa precisa, se eu estiver chegando a um lugar preciso, aí a gente vai usar o at. I'm arriving at the airport, for example. Não, eu estou chegando no aeroporto. Então, um lugar preciso, a gente usa o at. E uma cidade, um país, um continente, a gente vai usar o in, ok? Aqui. Have you answered to their question? Have you answered to their question? Você respondeu a pergunta deles? Aqui a gente não precisa do to. Have you answered their questions? That's it. Não precisamos do to.
Tá? Então, esses aqui são alguns mistakes, não são alguns erros comuns. A gente vai ver mais dois. Vamos lá? Bom, gente, agora nós vamos ver mais duas frases. Did he tell to you something? Ele contou para você alguma coisa? Em português a gente falaria assim, não? Em português. Mas em inglês a gente não precisa desse to. Did he tell you something? Aí vai direto. Quer dizer, entre o tell e a pessoa, não? A gente não precisa. A gente sempre não fala alguma coisa direto. Não usa nenhuma preposição, tá? Aqui, we went in bus, não? Aqui eu quero falar sobre o meio de transporte que eu fui. Nós fomos em ônibus. Aqui não é o in, aqui é o by. Quando queremos falar de qual meio de transporte que a gente foi para algum lugar, a gente sempre usa o by. We went by bus. Quer dizer, nós fomos de ônibus. We went by car, we went by train, we went by plane, não? O único que a gente fala on é on foot. We went on foot, quer dizer, a pé. Tá? Agora, sempre quando a gente quer indicar um meio de transporte que a gente usou para chegar a algum lugar, a gente vai usar o by, tá? Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais uma dica. Nós postamos um vídeo toda segunda-feira nesse canal, tá bom? E nos siga aqui, nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Thank you for watching. Bye bye.